Bom, pessoal, agora a gente vai entrar um pouquinho na sinalização relacionada ao manguezal, tá? Então a gente tem alguns animais e espécies que vivem no manguezal ou passam parte da sua vida no manguezal e a gente vai aprender um pouquinho deles. A gente aprendeu alguns animais que a gente tem lá na vida marinha e agora a gente vai aprender alguns animais relacionados aqui ao mangue. O primeiro deles é o caranguejo-sá, que é a nossa espécie símbolo, né? Então, caranguejo. Se a gente for falar genericamente dos caranguejos, só tá falando do tipo, né, que é o caranguejo, a gente pode utilizar só esse sinal, tá? Essa configuração de mão, ó, de pinça, é de caranguejo. O caranguejo-sá é caranguejo-uçá, tá? Como se fosse configuração de R, uçá, com o dedão para fora nesse movimento, tá? Então, ó, caranguejo-uçá, tá? Em água doce, a gente tem a visita dos jacarés também de vez em quando. Então, ó, jacaré. Jacaré. Outro amigo que passa lá visitando de vez em quando, né, os manguezais e tá sempre por perto também e faz parte da turminha do Sá, do nosso amiguinho, né, do caranguejo Sá, é a capivara. Então, ó, capivara. Capivara. Essa configuração de mão, capivara, tá? Com esse movimento, capivara. Por enquanto, tem alguns animais que são próprios do colhereiro, tem, né, diversos tipos de caranguejo, que a gente ainda não tem sinal específico para eles. Isso é um levantamento que a gente, inclusive, está fazendo. Como o sinal do caranguejo-sá não tinha, ele foi fruto de um grupo focal e acabou se criando, né, o sinal para o caranguejo-sá. A gente ainda não tem a sinalização de muitos animais que a gente tem no mangue. Então, alguns a gente ainda não sabe a sinalização deles porque não tem mesmo o sinal, né? O processo da sinalização, ele é feito a partir do aprendizado e da aquisição de conhecimento da pessoa surda. Então, quando ela apreende aquele conhecimento, né, e ela se apossa dele e ela começa a fazer uso daquele conhecimento, naturalmente é assim que os sinais vão surgindo. Então, nós ouvintes não damos sinal, né, para as coisas, somente os surdos. Então, ainda muitos animais e muitas questões específicas, por exemplo, dos manguezais, a gente ainda não tem o sinal em libras. Então, a gente pode fazer a datilologia, tá? Nas pesquisas e levantamentos que a gente fez, por exemplo, lontra ainda não tem sinal. Então, a gente faz a datilologia de lontra, tá? Ah, você conhece a lontra? Tá? Vocês podem utilizar a datilologia dessa maneira. Então, a gente fez alguns sinais aqui que a gente sabe que tem, mas, por exemplo, a árvore de mangue, a gente usa esse sinal, tá? Ele acaba sendo uma caracterização mais específica, como se fosse da Rhizophyra mangli, né? Ó, árvore de mangue. Mas a gente utiliza esse sinal para todas as árvores de mangue, tá? A gente ainda não tem uma classificação dos tipos de árvore de mangue, né? Os pássaros próprios do mangue, né? O colhereiro e tantos outros. A gente faz o sinal de passarinho, tá? Por exemplo, esse é o sinal de passarinho, certo? Passarinho, tá? E aí a gente pode fazer a datilologia ou a gente faz que ele é próprio daquele ambiente, tá? Daquela área. Então, é um passarinho próprio daquela área, tá? Quando ele é daquele espaço. A gente tem algumas pesquisas que tem alguns glossários, né? Que são um conjunto de sinais de alguns pássaros. Alguns, eles têm uma passagem pelo mangue. E aí a gente vai disponibilizar esse material para vocês também, tá? Mas eu quero fazer num próximo vídeo, para que esse não fique muito grande, alguns sinais relacionados ao meio ambiente de uma forma geral. A gente viu um pouquinho lá nos antônimos, a gente viu alguns animais agora, viu alguns animais na área do mar, mas alguns sinais que vão ser específicos e vão auxiliar vocês nessa trajetória relacionada ao meio ambiente, tá bom? A gente vai para o próximo vídeo, já volto.